Estamos aqui para fazer uma análise sobre o filme O Homem que Plantava Árvores. O objetivo é utilizar o cinema para fomentar o debate sobre o meio ambiente e trouxemos esse filme, porque ele tem como tema principal a importância das árvores para as pessoas. O Homem que Plantava Árvores é um filme de animação em curta-metragem canadense do ano de 1987, dirigido por Frederick Beck e escrito por Jean Roberts, baseado no conto alegórico homônimo de Jean Giono, venceu o Oscar de melhor curta-metragem de animação na edição de 1988. Na trama, que começa em 1913, um jovem viajante caminha por uma terra árida e sem vida até encontrar Euser Bouffier, pastor de ovelhas sem instrução, que fala pouco e obedece a uma curiosa rotina. Todos os dias ele planta semente de árvores na desolada região. A história de Euser Bouffier é narrada por esse jovem viajante que atravessa as duas grandes guerras que devastaram a Europa, sem conseguir perturbar, porém, o trabalho diário desse pastor. Escrito na década de 50, o conto guarda extraordinária atualidade nesse momento de crise ambiental, que assumiu proporções planetárias. E um de seus elementos mais atuais consiste justamente em mostrar os efeitos multiplicadores de um gesto muito simples, como o de plantar uma árvore. Há cerca de 40 anos, eu fiz uma longa viagem a pé pelas montanhas da remota região onde os Alpes descem até a Provença e que ainda se mantinha desconhecida dos turistas. Na altura em que eu embarquei nessa longa viagem a pé, através dessa região deserta, a terra parecia estéril e sem cor. Nada crescia por ali, a não ser alfazema selvagem. Atravessar essa região na zona mais ampla e depois de 3 dias a caminhar, dei por mim no meio de uma desolação inigualável. Acampei perto dos vestígios de uma aldeia abandonada. Ficara sem água no dia anterior e tinha que encontrar alguma. Aquelas casas geminadas, embora em ruínas, indicavam que devia ter havido ali, em algum momento, uma nascente ou um poço. Existia, de fato, uma nascente, mas estava seca. Era um belo dia de junho, mas naquela terra desprotegida a grande altitude, o vento soprava com uma ferocidade insuportável. Tive de mudar o sítio do meu acampamento. Depois de 5 horas a caminhar, ainda não encontrara água e não havia nada que me desse a esperança de a descobrir. Pensei ver ao longe uma pequena silhueta escura, vertical, e pensei tratar-se do tronco de uma árvore solitária. Apesar disso, fui na sua direção. Era um pastor. 30 ovelhas estavam ao seu redor, na terra que fervia. Ele deu-me água a beber da sua cabaça e pouco depois levou-me para a sua cabana, numa ligeira elevação do terreno. Ele retirava a água de um poço natural e bem fundo, onde construíra um guincho. Ficou implícito, desde logo, que eu deveria passar a noite ali. A próxima aldeia ficava a 1 dia e meio do caminho. O pastor foi pegar numa saca e despejou na mesa as bolotas que estavam lá dentro. Começou a inspecioná-las uma a uma, com uma enorme concentração, separando as boas das más. Ofereci-me para ajudar. Ele disse que aquele era o seu trabalho. De fato, ao ver o cuidado que ele entregava à tarefa, não insisti. Quando ele já tinha separado uma pilha considerável de bolotas, contou-as em grupos de 10. Depois de eliminar as mais pequenas, ou as que, examinadas mais de perto, estavam ligeiramente rachadas, separou 100 bolotas e parou e foi para a cama. Notei que, como cajado, ele usava uma barra de ferro tão grossa como o meu dedo polegar e com mais de 1,5 m. Fazendo a caminhada como se descansasse, segui um percurso paralelo ao dele. O pasto ficava no vale. Ele deixou o cão a tomar conta do rebanho e trepou até onde eu estava. Receei que estivesse prestes a repreender-me pela minha indiscrição, mas não era nada disso. Era por ali que eu tinha que ir. Convidou-me a acompanhá-lo, caso eu não tivesse nada melhor para fazer. Subiu até o topo da encosta,
uns 100 metros mais acima. Ali, começou a perfurar a terra com a barra de ferro, fazendo um buraco onde depositou uma bolota, depois voltou a tapar o buraco. Estava a plantar carvalhos. Perguntei-lhe se a terra lhe pertencia. Disse que não. Mas sabia ele de quem era então? Também não. Supunha tratar-se de uma terra comunitária ou talvez pertencesse a pessoas que não se preocupavam com ela. Mas não estava interessado em saber de quem era a terra e plantou-a 100 bolotas com enorme cuidado. Depois da refeição do meio-dia, recomeçou a plantá-las. Imagino que eu tenha sido bastante insistente com as perguntas e ele respondeu. Havia 3 anos que plantava árvores naquele território selvagem. Plantara 100.000 árvores. Dessas, 20.000 tinham germinado. Das 20.000, ele ainda esperava perder cerca da metade por causa de roedores e dos imprevistos desígnios da providência. Restariam 10.000 carvalhos para crescer onde antes nada nascera. Era a sua opinião que a terra estava a morrer por falta de árvores. Disse-lhe que dentro de 30 anos, os carvalhos dele estariam magníficos. Respondeu simplesmente que, se Deus lhe desse vida, em 30 anos teria plantado tantas árvores que essas 10.000 seriam como uma gota no oceano. Além disso, ele andava a estudar a reprodução das faias e tinha um viveiro de mudas dessa árvore perto de sua cabana. As mudas que protegera das ovelhas, com uma cerca de arame, eram muito bonitas. Também pensava em bétulas, para os vales, onde, disse ele, havia uma certa dose de umidade, uns 4 metros abaixo do solo. No dia seguinte, separamo-nos. Depois de dias caminhando e sem água, o jovem viajante vista um pastor. Esse jovem aceita a água do pastor, que também lhe oferece um abrigo. Em uma conversa, o jovem descobre que esse pastor perdeu a mulher e seu único filho. O pastor decidiu então semear a vasta região sem vida com sementes de carvalho e de outras espécies, missão que se estenderá por mais de 30 anos. Ele começou então o seu trabalho, que era o de selecionar e de plantar as sementes de carvalho. Quando o viajante o encontrou pela primeira vez, o pastor já havia plantado 10.000 carvalhos. Em uma de suas poucas falas, o pastor diz ao viajante que, se Deus lhe permitisse viver, dentro de 30 anos, já teria plantado tantas outras árvores que essas 10.000 não seria mais do que uma gota no oceano. Atualmente, muitas notícias ambientais são publicadas e se referem ao cenário global desprezível que estamos passando. Os impactos das mudanças climáticas, a extinção de espécies de flora e de fauna, o aumento do desmatamento e dos incêndios florestais, os desastres causados pelo lixo no mar, a poluição das águas e do ar, são alguns dos diversos eventos causados principalmente pelo aumento desenfreado da população nos últimos 100 anos. Ao nos depararmos com essas informações, a sensação de impotência se manifesta e surge o entendimento de que, para ocorrer uma mudança de cenário, é necessária que uma multidão de seres humanos unidos em torno de um objetivo. O homem que plantava árvores demonstra incrivelmente o oposto, pois revela o poder de transformação de uma pessoa que, mesmo com aparência cansada, consegue, em seu esforço solitário, ter esperança nos lugares mais improváveis. A mensagem aqui é simples, mas muito inspiradora. É uma história inesquecível que nos faz refletir sobre o poder que o ser humano tem de influenciar o mundo à sua volta, de como atos de uma pessoa, ainda que isolados, podem fazer a diferença. Com as suas próprias mãos e uma generosidade sem limites, desconsiderando o tamanho dos obstáculos, o pastor faz, do nada, surgir uma floresta inteira, com um ecossistema rico e sustentável. Para plantar, o solo precisa ser preparado, torná-lo fértil, adequado para receber a semente e cuidar para que se mantenha assim, nem seco demais, nem úmido demais. A proteção tem de vir na medida certa.
Plantar uma semente é um ato que em si pode ser significativo para quem o pratica e, para além disso, pode influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. Plantar árvores é um gesto simples de proteger e apoiar o meio ambiente, a agricultura, o abastecimento de água, a saúde e o desenvolvimento das comunidades, bem como cuidar do nosso clima mundial. E você? Já plantou alguma árvore esse mês ou esse ano? O que você está esperando para iniciar essa obra? No ano seguinte, começou a Guerra de 1914, na qual me envolvi durante 5 anos. Um soldado de infantaria não tinha tempo para pensar em árvores. Na verdade, aquilo das árvores não me impressionara. Considerava-o um passatempo, como uma coleção de selos, e esquecera-me. A guerra acabou e dei por mim na posse de um pequeno bônus por causa da desmobilização e com um enorme desejo de respirar ar fresco durante algum tempo. Não foi com outro objetivo que, de novo, apanhei a estrada para as terras estéreis. No dia anterior, começara a pensar novamente no pastor que plantava árvores. 10.000 carvalhos, pensei, devem ocupar bastante espaço. Naqueles 5 anos, tinha visto muitos homens morrer, para não imaginar com facilidade que o pastor também estaria morto, em particular porque, aos 20 anos, olhamos para os homens de 50 como velhos sem mais nenhum propósito do que morrer. Ele não morrera, pelo contrário, estava bastante enérgico. Mudara de ofício, dispunha apenas de 4 ovelhas, porém tinha 100 colmeias. Livrara-se das ovelhas porque eram uma ameaça para suas jovens árvores. Os carvalhos de 1910 tinham 10 anos e eram mais altos do que nós. Um espetáculo impressionante. Passamos o dia inteiro a caminhar em silêncio através da sua floresta, dividida em 3 partes. Tinha 11 quilômetros de comprimento e 3 no ponto mais largo. A criação parecia surgir através de uma espécie de reação em cadeia. Quando regressávamos à aldeia, vi água fluir em riachos que estavam secos desde que a memória humana se podia lembrar. Era o resultado mais impressionante da reação em cadeia. Também o vento espalhava as sementes e, com o reaparecimento das árvores, desabrocharam os salgueiros, os juncos, os prados, os jardins, as flores e um certo propósito em estar vivo. Em 1933, o pastor recebeu a visita de um guarda florestal que o notificou de uma lei que proibia as fogueiras ao ar livre por receio de se pôr em perigo o crescimento daquela floresta natural. Foi a primeira vez que o homem lhe disse, de forma ingênua, que nunca ouvira falar de uma floresta que crescesse de acordo com a sua própria vontade. Nessa altura, o pastor estava prestes a plantar faias num lugar a 12 quilômetros da sua cabana. Para não andar para trás e para frente, tinha então 75 anos e planejou construir uma casota de pedra na zona de plantação. E no ano seguinte foi o que fez. Em 1935, uma delegação governamental foi examinar a floresta natural. Ficou decidido que algo tinha de ser feito, mas, felizmente, nada se fez, exceto uma única coisa benéfica. Toda a floresta foi colocada sob proteção do Estado, porque era impossível não sermos cativados pela beleza daquelas árvores jovens e cheias de saúde. Era meu amigo e estava entre os oficiais da delegação florestal. Expliquei-lhe o mistério. Num dia da semana seguinte, fomos juntos visitar o pastor. Encontramo-lo a trabalhar duro, a 10 quilômetros do local onde fora feita a inspeção. Na direção da qual tínhamos vindo, as encostas estavam cobertas de árvores com 6 a 7 metros de altura. Lembrava-me de como aquela terra estava em 1913, um deserto. Graças a esse oficial do governo, a floresta e a felicidade daquele homem foram protegidas. Nomeou 3 guardas florestais para a missão. O único perigo ocorreu durante a guerra de 1939. Como os carros só podiam andar à custa de gasogênios, geradores que queimam madeira, nunca havia madeira suficiente. Começaram a cortar carvalhos, mas a área estava tão afastada dos caminhos de ferro
que o empreendimento se revelou financeiramente insensato e foi abandonado. O pastor nunca viu nada disso. Estava afastado 30 quilômetros, prosseguindo pacificamente com o seu trabalho, ignorando a guerra de 1939 como ignorara a de 1914. 10 anos depois do primeiro encontro e após ter sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, o narrador volta à região na esperança de reencontrar Bouffier e fica espantado com o que vê. O espetáculo era impressionante. Se tudo tinha saído das mãos de um único homem, sem meios técnicos, compreende-se que os homens podem ser tão eficazes quanto Deus em domínios que não a destruição. O viajante constata que o surgimento dessa floresta havia repercutido em outras áreas também. A criação parecia operar em cadeia. Observa, vi correr água nos regatos que estavam secos desde que havia memória. O vento também dispersava algumas sementes. Ao mesmo tempo em que a água reapareciam os salgueiros, os choupos, os prados, os jardins e as flores, e uma certa razão de viver. E o mais incrível, acrescenta, é que toda essa transformação ocorria tão lentamente que entrava no hábito, sem provocar espanto. As árvores fazem parte da nossa história desde o descobrimento até os dias atuais. A maior e mais significativa importância das árvores é ambiental, pois são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Desempenham funções vitais como o controle da temperatura, aumento da umidade do ar, maior controle das chuvas, qualidade da água dos mananciais, controle da erosão, manutenção da biodiversidade, além de produzirem frutos, sementes, madeira, resinas e outros produtos. A presença das árvores no meio urbano é muito recente. Eram vistas apenas como elementos integrantes das florestas. Inúmeros são os benefícios da arborização urbana. Os principais são a melhoria da qualidade do ar, a redução dos níveis de ruído, a redução das ilhas de calor, proteção à alimentação da avifauna e a redução do escoamento superficial. Alguns estudos citam ainda benefícios indiretos com a redução da obesidade em áreas mais arborizadas e até mesmo um menor custo nos reparos do asfalto em áreas sombreadas por árvores. Uma única árvore é capaz de sustentar grande variedade de vida, desde seres unicelulares, como bactérias e protozoários, mas também fungos e seres mais complexos que fazem dela moradia ou área para caça, como as aranhas, e enorme variedade de insetos e animais de diversos tamanhos, desde anfíbios e répteis, ou até mesmo mamíferos, como macacos, morcegos e até felinos. Realmente é preciso falar mais da importância das árvores. É preciso conhecê-las, saber como tratá-las. E devemos lembrar sempre que preservar as árvores é também uma questão de saúde e de proteção da vida no planeta. Há tantos motivos para preservar e plantar uma árvore. Por isso, comece agora mesmo, sozinho ou em mutirão. Se você mora perto de parques ou áreas degradadas, onde houveram cortes de árvores ou solo com erosão, verifique se é possível plantar mais árvores e reflorestar. Se você tiver um quintal, melhor ainda. Poderá plantar uma árvore frutífera e terá frutos saborosos numa época do ano. A árvore é um ser vivo cujo ciclo da vida é nascer, respirar, crescer, se reproduzir e morrer. E ao se reproduzirem, as árvores geram frutos que com suas sementes continuam seu legado, o de fornecer um dos bens mais preciosos da vida, o oxigênio. Vi o pastor pela última vez em junho de 1945. Então ele tinha 87 anos. Eu voltara à rota das terras desoladas, mas agora, apesar da desordem em que a guerra deixara o país, havia um autocarro que fazia a ligação entre o Vale de Durance e as montanhas. Parecia-me que aquela rota me levava por novos territórios.
Foi preciso ver o nome da aldeia para ficar convencido de que eu estava de fato na mesma região em que tempos fora apenas ruínas e desolação. O autocarro deixou-me em Vergões. Em 1913, com 10 ou 12 casas, tinha 3 habitantes. Eram criaturas brutais que se odiavam, vivendo da caça, pouco distantes física e moralmente das condições da pré-história da humanidade. Para eles, nada mais restava do que esperar pela morte. Tudo mudara, até o ar. Em vez de vento duro e seco que costumava atacar-me, soprava uma brisa gentil, entranhada de diferentes cheiros. Um som parecido com água chegava das montanhas. Era o vento na floresta. O mais impressionante, eu ouvira de fato o som da água a cair num tanque. Vi que tinha sido construída uma fonte que fluía livremente. E o que mais me impressionou, alguém tinha plantado uma tilha ali mesmo ao lado. Uma tilha que deveria ter 4 anos, já com toda a folhagem, o símbolo incontestável da ressurreição. Os despojos das ruínas tinham sido limpos. As paredes dilapidadas haviam sido demolidas e 5 casas restauradas. Agora, na aldeia, havia 28 habitantes. 4 deles eram casais recém-casados. As casas novas, pintadas de fresco, estavam rodeadas de jardins, onde vegetais e flores cresciam numa espécie de confusão ordenada. Aquela era agora uma aldeia onde gostaríamos de viver. Dali em diante segui a pé. A guerra que acabara de terminar ainda não permitia o total florescer da vida. Nas encostas mais baixas da montanha, vi pequenos campos de centeio e cevada. No fundo dos vales estreitos, os prados floresciam. Só foram precisos 8 anos para que a paisagem inteira brilhasse agora com prosperidade e viço. Os velhos riachos, alimentados pelas chuvas e a neve que a floresta conserva, fluem de novo. As suas águas foram aproveitadas. Em cada quinta, em bosques de áceres, fontes transbordam sobre mantos de hortelã. Pouco a pouco, as aldeias foram reconstruídas. Ao longo da estrada, encontro homens e mulheres amáveis, rapazes e raparigas que percebem um riso e que gostam de piqueniques. Contando com a antiga população, agora irreconhecível porque vive confortavelmente, mais de 10.000 pessoas devem a felicidade ao pastor. Quando penso que esse homem, armado apenas dos seus recursos morais e físicos, foi capaz de fazer com que esta terra de Canaã florescesse no lugar do deserto, estou convencido de que, apesar de tudo, a humanidade é admirável. Mas quando pondero sobre a grandeza de espírito e a tenacidade da benevolência que terá sido necessária para conseguir esse resultado, sinto-me assoberbado pelo imenso respeito que tenho por aquele velho camponês analfabeto, que foi capaz de terminar uma obra digna de Deus. Elzéar Bolfer morreu em paz em 1947 no Hospital de Banon. A última vez que o viajante viu Bouffier foi em 1945, quando este contava já com 87 anos. Ele relata um novo espanto que teve com a transformação radical da paisagem humana e natural da região. Precisei do nome de uma aldeia para concluir que estava mesmo nesta região, outrora tão arruinada e desolada. Em 1913, essa área tinha 10 ou 12 habitações. Eram selvagens, detestavam-se, viviam da caça com armadilhas. As urtigas cresciam em volta das casas abandonadas. A sua condição era desespero. Tudo estava mudado. O próprio ar. Em lugar do vento seco e brutal que me tinha acolhido nesse tempo, soprava uma brisa suave carregada de aromas. Para que serve uma árvore? Há várias possibilidades de resposta a essa pergunta, e uma delas pode ser encontrada nesse filme. Não é novidade que as plantas desempenham um papel fundamental na manutenção do meio ambiente. As árvores também são essenciais para a espécie humana
em outro sentido, que é a quantidade delas no ambiente em que vivemos, que pode influenciar a qualidade da nossa saúde e o nosso estilo de vida. E é o que demonstra o filme. Enquanto a região estava estéril, as pessoas que ali viviam sofriam com um clima excessivamente duro, tanto no inverno como no verão. E assim eram ambiciosas por causa do contínuo desejo de escape. As mulheres alimentavam seus ressentimentos, havia rivalidade em tudo. Além disso, o vento que aborrecia os nervos, o suicídio era uma epidemia e haviam casos frequentes de insanidade. Ao passo que quando o local se transformou de um deserto para uma terra fértil e viva, as pessoas que ali habitavam passaram a viver felizes e confortavelmente. As paisagens brilhavam com prosperidade e juventude. Parece que as árvores produziam em muitas pessoas um efeito calmante e positivo. Bem, não é preciso nenhum discurso normativo sobre como as coisas devem ser em relação às árvores. A história de Eusear Bouffier é autoexplicativa e mostra que não foram precisos mais de 8 anos para que toda a região resplandecesse de saúde. É para isso que servem as árvores, elas servem à vida. Assistam o filme. É possível entender que uma só pessoa pode promover mudanças ambientais significativas. O poder da persistência, do querer, do não desistir é uma força da natureza passada para o ser humano. Se sozinhos conseguimos erguer quase uma muralha, então se muitos ou todos nós tivéssemos essa vontade de acreditar em nosso potencial, certamente faríamos um mundo muito melhor. As questões que emergem do filme nos ajudam na reflexão sobre o papel de cada um de nós na luta em prol da conservação ambiental global, sobre como podemos realmente mudar o mundo quando temos uma missão de vida. É uma mensagem atemporal que nos lembra que podemos deixar um mundo mais belo e promissor do que aquele que herdamos. Vamos fazer a nossa parte. Fique bem e até a próxima!